Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h32. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou bem, graças a Deus. Na correria danada, trabalhando muito, fazendo muita coisa, né? Ontem eu não pude fazer live, não foi por nenhum motivo especial não, mas realmente ontem eu não estava me aguentando, né? Hoje é um dia muito significativo para mim, porque faz 13 anos que a gente teve a missa de envio da Jornada Mundial da Juventude. Então esse dia é um dia marcante. Mas também eu preciso fazer homenagem, fazer uma lembrança à Dona Marina. Dona Marina é agente de pastoral, da Pastoral da Saúde, né? Uma pessoa idosa, uma pessoa com limitações físicas, mas que se dedicava à pastoral da saúde, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. E sabe, era uma pessoa que chamava atenção pelo compromisso que ela tinha e que hoje voltou para junto do Pai, né? Estava, coitada, com problemas de saúde grave, então ela descansou. Mas não deixa de ser um motivo de uma certa tristeza para a gente. E aí é interessante porque eu hoje penso na alegria da missa do envio e tenho a tristeza do envio de Dona... É assim mesmo. Dona Marina foi para junto do Pai e há 13 anos atrás a missa de envio da JMJ. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do reino todos que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Dani Barroso entrou. Boa noite, Dani, paz e bem. O joio e o trigo
é considerada uma parábola, né? Eu às vezes tenho dúvida se é uma parábola ou uma alegoria, posto que Jesus explicou, mas isso é um detalhe técnico. Eu vejo essa parábola e eu fico impressionado como as pessoas trabalham isso, às vezes, de uma forma, vamos dizer, menos importante do que é. Eles trabalham essa parábola de uma forma que eu diria insuficiente, não é de uma forma errada, né? É muito comum atualmente as pessoas quererem colocar as coisas como certas ou erradas. E a questão não é se é certa ou se é errada, é se é suficiente ou não. O que eu quero dizer com isso? Essa parábola normalmente é interpretada de uma forma muito desencarnada, ou seja, muito olha para cima, olha para cima, olha para cima e não vê a realidade, vamos dizer, material dela. E aqui eu acho que é preciso que a gente faça isso, até porque Jesus fala claramente: quem tem ouvidos, ouça. Jesus, quando está falando isso, ele está nos chamando uma atenção para detalhes dessa parábola, que ficam muito claros na explicação, mas que as pessoas ignoram. Então vamos trabalhar uns pontinhos aqui. Eu não vou reler, mas eu quero que a gente preste atenção. Ele diz assim: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então ele está dizendo, ele é o semeador. E aí, morreu neve. Nada de especial. Aí ele vira e fala assim: o campo é o mundo. E aqui eu acho que tem a primeira raquetada nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas tendem a ficar vivendo a religião como se o campo fosse a igreja. As pessoas mais abertas vão para o pátio da igreja. Mas é como se tudo estivesse dentro do templo. E Jesus diz claramente que o campo é o mundo. Nós devemos semear o mundo. Então, não é para a gente ficar pensando as coisas como uma forma individualista. Não é para a gente ficar pensando tudo como se essa parábola falasse apenas sobre cada um de nós. Essa parábola fala sobre o todo. O campo é o mundo. O terreno da borda do caminho é o mundo. O terreno pedregoso é o mundo. O terreno espinhoso é o mundo. E o terreno bom é o mundo. Sim, eu tenho uma aplicação para mim, mas eu não posso abrir mão da aplicação para o mundo. As pessoas ficam interpretando essa parábola apenas com uma visão, digamos, interna. Uma visão apenas espiritual. Mas Jesus coloca aqui uma visão que vai além. E ela é especialmente crítica se a gente vai adiante. A boa semente são os que pertencem ao reino. E olha, isso é uma paulada. Por quê? Porque muitas pessoas fazem uma interpretação do tipo: o meu problema
é que eu sou um terreno raso. E aí, quando vem a dificuldade, eu fraquejo. Não, você não é um terreno raso, você é a boa semente. Você pertence ao reino. Mas e o terreno raso? O terreno raso está no mundo. Entende a diferença do que eu estou querendo colocar? Quem é você nessa história? Você não é o terreno A, o terreno B, o terreno C, o terreno D. Você é a semente. Nota a diferença? E aqui é muito interessante porque, assim, os joios são os que pertencem ao maligno. Então, nós não estamos fazendo uma leitura de qual é o terreno do seu coração. E sim, se você quer ser semente boa ou semente de joio. E aí é que mora uma outra leitura. Porque se você é boa semente, você vai dar fruto, mesmo no terreno ruim. Você pode dar menos fruto, mas você vai dar fruto. E isso é importante porque Jesus fala assim, dá 100, 70 ou 30. Jesus não vai ficar pensando na quantidade de frutos que você, semente boa, deu, porque ele entende que você depende do terreno. Sabe, pessoal, é muito fácil para mim, nascido em berço de ouro, tendo uma formação humanística, tendo acesso à leitura dos grandes clássicos, dos grandes autores estrangeiros e nacionais, convivendo com uma família de pessoas intelectuais, pessoas com conhecimento, tendo a oportunidade de conviver com pessoas que me ajudaram a crescer na fé. E aqui, pessoal, é importante a gente entender que crescer na fé não depende de educação. Você pode ter doutorado, pós-doutorado, pode ter vários doutorados, pós-doutorados, ter uma cátedra, uma livre docência e ser raso na fé. E ao mesmo tempo pode ser uma pessoa analfabeta, sem nenhuma instrução, e ser uma pessoa grande na fé. Então eu tive a oportunidade de uma boa formação acadêmica e de conviver com pessoas que me ajudaram a crescer na fé, mesmo que elas não tenham formação acadêmica. Além disso, eu fiz uma escola de diaconal. Então, para mim, é muito fácil, porque eu também sou médico. Então, é muito fácil eu produzir frutos. Mas será que um irmão pobre consegue produzir tanto fruto quanto eu? Será que um irmão que tem que trabalhar 6 dias na semana, pegar 2 horas de condução de ida e de volta, vai conseguir produzir tanto fruto quanto eu, posto que ele caiu num terreno espinhoso? Porque esse é o terreno espinhoso. O terreno espinhoso são, por exemplo, aquelas estruturas sociais que sufocam a sua própria vida. Você tem ideia do que é entrar numa condução, ficar 2 horas até chegar ao trabalho? Vamos supor que você tem que pegar o seu trabalho às 7 horas. Você tem que sair de casa e pegar a condução às 5. Você vai acordar às 4. Aí você sai de casa, sai do trabalho, sei lá, às 4. Consegue pegar um ônibus, vamos dizer, às 4h30. Aí você consegue, com muita sorte, chegar em casa às 7. Praticamente isso dá tempo de comer
dar um beijinho na família e dormir. Porque você vai ter que comer, tomar banho, escovar os dentes, né? Então não tem tempo para nada. Aí qualquer problema que você tiver, você tem que resolver no sábado à tarde ou no domingo. E no domingo tem um monte de coisa fechada. Como é que você faz? Então, assim, tem gente que vive no terreno pedregoso. Olha, eu não sei, por exemplo, pelo que os meus irmãos do CIMI falam, do Conselho Indigenista Missionário, tem tribos indígenas que eu não sei como é que elas conseguem sobreviver, porque elas são atacadas pelos garimpeiros, eles roubam coisas deles, roubam inclusive comida deles, e latifundiários invadem a terra, e ainda suja tudo com mercúrio, polui tudo. Haja espinho. Imagina um irmão imigrante que sofre de xenofobia, que é perturbado a toda hora. Já pensou como é que é a vida dele? Ele está acabando de chegar numa cidade e já tem que sair dali. Ele não consegue crescer e dar fruto porque ele não consegue sequer ter paz para poder trabalhar, para poder viver uma vida. Ou um irmão preto que bastou chegar numa loja já está sendo seguido por um segurança achando que ele é bandido. Ou que vai entregar uma bolsa que alguém esqueceu, é capaz de ser agredido. Um irmão com HIV que tem que esconder a sua doença, porque senão sabe que é capaz de ser expulso da sua moradia. Preconceito. Preconceito deixa o terreno rasinho, porque não deixa que as pessoas vivam a sua vida. Nunca pensou desse jeito, né? Você nunca fez a interpretação dessa passagem desse jeito, né? E a gente vai adiante. Olha que coisa interessante. O inimigo que semeou o joio é o diabo. O diabo. Luizinho Literal já está gritando aqui. O diabo! O diabo! Tem chifre, tem rabo com pontinha, casco de bode. Ai, que canseira. Pessoal, esquece. Esquece. No Evangelho, a gente não tem esse diabo. Aliás, pessoal, vamos combinar uma coisa. Vamos combinar uma coisa. Assim, o que eu vou falar pode te assustar. Oi, Marli. Boa noite, paz e mel. O que eu vou falar agora pode te assustar. Mas assim, presta atenção. O diabo, o demônio, Lúcifer, Satanás, Beelzebul, o nome que você quiser dar para ele, ele não é o inimigo de Deus. Tá? Ele não é. Porque ele não está em pé de igualdade com Deus. Você não tem Deus aqui e o diabo aqui se contrapondo a ele. Não. Isso não é uma visão cristã. Não estou dizendo nenhuma visão católica. Se você é cristão, você não pode entender que o diabo seja inimigo de Deus, porque ele não está no mesmo patamar. Tá? Vamos deixar claro, o diabo, capeta, sete pele, o moço bonito, o nome que você quiser dar para ele está abaixo de nós. Porque se você olhar o Salmo, está lá, o que é o homem para fazê-lo com tanto carinho, pouco abaixo de Deus o fizeste. Se eu não me engano é o Salmo 8. E nós estamos pouco abaixo de Deus, o diabo está abaixo de nós. Então ele não é o inimigo de Deus. Outra coisa, o diabo
não reina no inferno. O inferno não é o reino do diabo. O inferno é o local onde o diabo está sendo punido. Não existe reino dos infernos, império infernal, nada disso. Isso é uma compreensão teológica errada. Tá? Aí é errada. Ah, Bernardo, mas o diácono fulano falou errado. Ah, mas o padre não sei quem está errado. E se ele disser que não, pode pôr ele para vir conversar comigo que eu vou mostrar que ele está errado. Bernardo, mas então o que é o diabo aqui? É interessantíssimo. Porque essa palavra original, se você for pegar lá no texto original, ela é diablo, ou diablos, eu não sei como é que fala. Ah, Padre Hermes, se tivesse aqui me ajudava nessa hora. Acho que é diablos. Era nessas horas que precisava de alguém que soubesse isso direitinho, mas acho que é diablos. Quer dizer o quê? Aquele que divide. Sabe, pessoal, muito pior do que um sujeito vermelho com chifre, rabinho com ponta e casco de cavalo é o sujeito que divide. Aquele que prega a divisão é muito mais deletério para a humanidade. Como os tradicionalistas que causaram um cisma, como os sedevacantistas da Escócia que ontem fizeram outro ato cismático, como aqueles que dizem que só a minha forma de rezar está certa, só a minha forma de celebrar a missa está certa, só a minha forma de entender a teologia está certa. Todos os outros estão errados. Aqueles que chegam na comunidade de fé para pregar a divisão, esses são o diabo. Você pega o movimento sindical, o que foi? O Guia Inquisidor está passando mal aqui, dizendo que eu estou falando de política. O Guinho, faz o seguinte, vai ler Rerum Novarum, tá? 1891, Papa Leão XIII. Ele fala sobre a justeza do movimento sindical. Não tá bom, Pio XI, 40º ano, novamente fala da justeza do movimento sindical. Se quiser, eu continuo com um monte de papa. Mas tem gente que quer pregar divisão nesse movimento. Por quê? Por quê? Não é por nada, não. É porque quando você quer garantir a dignidade do ser humano, vai ter gente que não quer. E aí a estratégia é pregar a divisão. É fazer com que as pessoas briguem entre si. Eu não estou falando de você virar e dizer: eu sou a favor de medidas justas para socorrer os homens que vivem em miséria. Estou citando Rerum Novarum, tá? E alguns vão dizer: eu acho que não tem que socorrer. Isso é opinião. Você ser, por exemplo, a favor disso e o outro ser a favor daquilo é opinião. O que o diabo cria é divisão. É quebrar os esforços. É minar a união. Nós somos unidos. É uma coisa que eu aprendi muito profundamente quando eu comecei a conviver com o movimento ecumênico. O que nos une é maior do que o que nos separa, mas existem pessoas que querem nos separar. E aqueles que querem nos separar
estão fazendo o papel do diabo. Eles semeiam o joio. Eles têm e são a semente do joio, porque eles pertencem ao maligno. Você não. Você é boa semente. Você foi semeada por Jesus. Você foi semeado por Jesus. Você é uma semente boa. E você vai buscar mudar o mundo. O campo é o mundo, não é o seu coração. Então você tem que produzir frutos no mundo. Chamar o mundo a uma conversão. Vencer as estruturas de pecado, para que floresça cada vez mais frutos na humanidade. E que, no fim, todas as pessoas sejam beneficiadas. Tenho certeza que você nunca ouviu uma interpretação como essa. Mas eu também tenho certeza. Se você pensar com cuidado, você vai ver que vale a pena essa interpretação. Amém? 8h. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, pode falar mal, tem problema nenhum. Se não concordou com alguma coisa que eu disse, pode criticar, tem problema nenhum. Tá? Eu não sou avesso a críticas, eu não sou avesso a opiniões diferentes, muito pelo contrário. Eu sou avesso a posturas, vamos dizer, mal educadas, posturas grossas, posturas desrespeitosas. E assim, quero deixar muito claro, meu problema não é porque eu sou diácono. Meu problema é porque eu sou um ser humano. Qualquer postura desrespeitosa para com qualquer pessoa está errada. Ponto. Tá? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Né? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem live, tá, pessoal? Amanhã tem live. Não sei qual o assunto da live, só vou saber amanhã. Quero novamente dizer a vocês do júbilo pelos 13 anos da missa de envio. E quero pedir. Hoje faça uma oração por Dona Marina e pela família dela. Tá? Ela faleceu hoje. Pessoa, agente pastoral de saúde exemplar, a quem eu tenho certeza, quem é da Pastoral da Saúde da Cristo Redentor, só tem a louvar e agradecer a Deus por ter convivido com Dona Marinda. Tá? Dona Marinda era um exemplo para nós. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Vicente de Paulo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.